No aeroporto Charles de Gaulle, aqui em Paris, nós vamos conversarmos com o Diego, do município de São Pedro de Alcântara, ele que representa a cultura germânica da cidade, tem participado ativamente para fazer a difusão e a importância que ela representa para Santa Catarina, sendo a primeira colônia de imigrantes a partir de 1829. Diego, o que você viu nos caminhos da Pomerânia, aonde que nós não encontramos os pomeranos, mas nós encontramos o povo alemão, né? E encontramos o povo polonês, tá? Para você, tá? O que é que você conseguiu confrontar com a realidade que nós temos num território brasileiro, catarinense, e nos deparamos com outro contexto? Para você, Ademir, e aos demais amigos, gostaria de fazer esse relato que primeiro houve uma integração dos povos pomeranos antes da chegada aqui em Paris e depois Alemanha, já no próprio avião, porque um acabou conhecendo o outro, povos que não se conheciam, gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Espírito Santo. E essa integração ocorreu também na Alemanha, na região da Pomerânia, principalmente na cidade de Regenwald, ou Resco, hoje como é conhecida, onde o seu Vander foi homenageado, cidadão honorário na cidade de Resco, devido aos antepassados terem vindo aqui para o Brasil. Então, o que eu poderia tirar de proveito dessa viagem foi poder perceber que a cultura pomerana ela está mantida aqui no Brasil. Na Alemanha se tem muito pouco, tem alguns registros de museus, só que isso não é mantido lá. E tivemos também essa oportunidade de fazer uma viagem já em 2011, onde isso também foi relatado pelo pessoal da minoria pomerana em Kolberg, onde existe um centro pomerano. E eles relataram que quem quiser conhecer um pouco da cultura pomerana deverá vir ao Brasil, e não mais aquela região. Lá você pode pesquisar, se aprofundar na história daqueles descendentes que para cá vieram, mas os objetos, os pertences, isso está tudo no Brasil, principalmente a parte de trajes típicos. E também pudemos aí observar na parte da Alemanha um pouco assim do que foi mantido nessa parte de museus e história, né? Então essa viagem foi bom para reunir esses grupos e unir também esses grupos novamente, que continuarão fazendo um trabalho excelente em cada região, nas suas cidades e no estado aqui de Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O que você captou na primeira viagem através de suas lentes, visto que você se tornou fotógrafo, né, do movimento cultural, confrontando com este que ocorreu e agora que nós estamos encerrando aqui em Paris? Naquele momento ficamos mais tempo na viagem, né? Percorremos a região do Hunsrück e arredores dessa região, então pudemos fotografar e observar aí as belezas naturais de cada cidade em particular, as obras arquitetônicas, os detalhes, a arquitetura em Chaimel. Então isso são algumas coisas que temos na nossa região, no Brasil também. Essa arquitetura que é mantida aqui hoje, que a gente vê aqui na região do Hunsrück, né? As construções e o estilo do povo que vive, habita esse vale. Certo. E muito bem. E agora, o que você vai fazer com esse material novamente que você processou? Desta vez a viagem foi focada em cima dos caminhos da Pomerânia. Então, foi Kolberg, Stettin, né, Koszalin e outras cidades ali que nós passamos, né? O que é que você vai fazer com esse material? Já fizemos um material na outra viagem referente a esse roteiro. Então esse material foi produzido sobre uma parte histórica de cada cidade que visitamos e uma parte fotográfica. Então, para esse ano agora, pretendemos fazer uma revista desse material com fotos e depoimentos dessas pessoas que estiveram na viagem e contando um pouco da história da Pomerânia e talvez um pouco da história da Alemanha e dessas cidades que se interagiram nesse roteiro turístico. Então tá certo. Qual é a mensagem que você deixa justamente para essas pessoas que são do Brasil e que todas elas quase têm um trabalho de base, começando como você em São Pedro de Alcântara com os Hunsrück, mas existe no Brasil, nos 3 estados, no Espírito Santo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, trabalhos inclusive que se transformaram em dissertação de mestrados e tese de doutorado sobre o povo
da Pomerânia. A minha mensagem que eu poderia deixar é que eles devem sempre reverenciar os antepassados que vieram para cá. Essa história existe por causa disso. Até tem um grupo folclórico que sempre fala um ditado. Ele diz o seguinte, que a vida ela começa com os antepassados e perpetua-se por seus descendentes. Por isso um povo que não cultua a sua tradição, ele morre em cada geração. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Então esse trabalho é bom fazer esse resgate, porque tu vai saber de onde veio e aonde você quer chegar. Muito obrigado. Obrigado.